Olá, eu sou Janaína Spolidório, especialista em neuroeducação e profissional da área editorial de atividades didáticas. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alfabetização. Na verdade, esse é o segundo vídeo da websérie Alfabetização. E quando você for no YouTube, se você quiser ver o restante, eu vou montar uma playlist lá no meu canal Janaína Spolidório e você pode assistir eles na sequência. Eles têm uma sequência lógica, a gente começa aí com ciência na alfabetização, que foi o vídeo anterior, e o vídeo de hoje, que é o segundo, são os problemas da alfabetização no Brasil. Porque nós não conseguimos resolver problemas se nós não sabemos quais são esses problemas, certo? Então, é super bem colocado essa sequência, porque primeiro você aprende o que tem por trás dessa alfabetização, alguns itens, né? Não todos, mas alguns estão ali. E depois a gente tem a questão dos problemas, né? Então, eu traço um parâmetro para você ter um ponto de referência. E, em seguida, eu trago aí algumas coisas que precisam ser alteradas para que a gente tenha sucesso. Não adianta melhorar, porque a gente não consegue melhorar o que sempre foi ruim. Nós precisamos começar a pensar o que tem de errado para poder refazer, né? Então, essa é a intenção aí da websérie. Vou colocar aqui nos slides para a gente começar. Pode preparar seu bloquinho de notas. O pessoal tem o caderninho aí, Janaína Spolidório, né? Até falei que eu vou lançar um desafio logo, né? Brincando, mas talvez seja verdade, quem sabe, né? Para você fotografar o seu caderno, ou filmar, né? O caderno Janaína Spolidório de anotações. Para a gente poder colocar aí no Instagram, mostrar como é importante o professor se capacitar. Eu recebo, às vezes, alguns vídeos bem legais, às vezes eu coloco lá no Instagram, né? De pessoas que estão na hora do almoço, gente, estudando pelo vídeo que eu faço. Super orgulhosa aí do pessoal. Todo mundo arrasando aí na questão de reconstruir a educação do ponto zero. Se você quer saber novidades, eu tenho Facebook e Instagram, tá? O meu Instagram pedagógico é o Janaína Spolidório, ele traz ali bastante coisa sobre a sala de aula, alfabetização, leitura, sugestão de materiais, que é voltado também para a minha área editorial. E eu tenho o Spolidório Neuroeducação, que é mais voltado para capacitação em neuro. Então, esse daí ele é bem procurado para você entender melhor a parte neurobiológica do aluno, né? Então, se você não entende esse corpo do aluno, fica mais difícil atingi-lo, né? A gente não consegue dar aula devidamente como se deve. Devidamente como se deve é um pleonasmo bom, né? A gente não consegue dar aquela aula devida quando nós não conhecemos internamente o aluno. Então, como que funciona essa máquina do cérebro do aluno, né? Isso vai aparecer com grande força aí na Spolidório Neuroeducação. Falando sobre o tema de hoje, eu trouxe esse cartoon aí. Eu achei ele bem colocado. A gente tem aí uma cena escolar, na qual os alunos estão ali do lado esquerdo da tela. Notem que cada aluno está numa postura diferente. A gente tem até alunos aí, uma diversidade de alunos, que nem sempre a gente consegue lidar com essa diversidade em sala de aula, porque até então a metodologia não permitia, né? A gente tem 3 pedagogias, eu até fiz uma live esses dias exclusiva, ela era uma live fechada, né? Sobre esse tema. E essa live procurou abordar 3 tipos de pedagogia, que foi a pedagogia tradicional ou pedagogia de instrução, a pedagogia de aprendizagem ou a pedagogia, ou se não pedagogia e o construtivismo. E a gente tem a pedagogia comunicativa, que é a nova versão da pedagogia aí melhorada, que traz as soluções que as restantes, a tradicional e a construtivista, não conseguiam. Não é uma junção das duas, tá? Ela pega o que tem de melhor das duas, mas é uma reconstrução da pedagogia de um ponto de vista do perfil que o aluno precisa, e ela contempla essa diversidade muito bem,
Então, é importante estudar sobre a pedagogia comunicativa, que é a nova versão aí que nós temos. Dito isso, a gente tem o professor, que ele está entre os alunos e os estudiosos, que são as referências. Você pode perceber que a pressão que tem no professor nessa imagem. Então, ele vai lidar com uma diversidade, mas a gente tem uma certa indiferença das referências, né, dos teóricos. Eles são, muitas vezes, extremamente distantes da sala de aula, e nós temos também aquelas referências que elas são comerciais. Então, é aquela referência que ela quer vender, mas ela não tem um produto de qualidade. O que ela faz? Ela começa a vender milagres na internet. É bem aquele mascate de poção, né? A gente tem aí as referências mascate, que são essas que vendem a poção mágica, tipo alfabetize em 3 meses. Nós temos e é engraçado que a primeira pessoa, né, fala que é um processo, e depois fala que em 3 meses você dá conta. Gente, não acredite nisso, que Papai Noel não existe nessa fase da vida, né? A gente tem a referência que ela é maravilhosa, só que a teoria não consegue alcançar a sala de aula, porque a gente precisa de uma ponte, e essa ponte são as interreferências, eu sou uma interreferência aqui, que seria alguém entre esse professor e a referência top, né? Esse alguém entre o professor e a referência top é a pessoa que vai traduzir para a sala de aula o que aquela referência quis dizer, o que aquele teórico quis dizer. Então, esse inter, né, essa ponte, na verdade, ele faz as inferências, ele visualiza as relações de sala de aula e ele consegue identificar para poder contar em que parte da aula que foi feita aquela que aparece, né, no caso, aquela referência àquele teórico. Falando aí das partes, a gente tem a sala de aula, né? Todo mundo sabe que a sala de aula ela é diversa, a gente vai ter inclusões e não inclusões. A gente vai ter questões várias, a gente tem questão de gênero, questão de raça, questão de deficiências, que às vezes a gente abarca em algumas deficiências, algumas com laudo e outras sem, que é um pouco pior, né? Porque você vê que a criança precisa de um respaldo fora, de uma equipe multidisciplinar. E ou a família não foi atrás, ou é um diagnóstico muito difícil de ser dado, porque tem que ser dado por mais de um profissional. E daí esse diagnóstico não chega, e você não sabe como lidar com a criança. Porque você está preso ao diagnóstico que não chegou. Nesse caso, o meu conselho, posso até fazer depois um vídeo sobre isso, se vocês acharem interessante, vocês colocam no comentário. Eu procuro não fazer muitos vídeos sobre a parte inclusiva, porque toda vez, gente, que eu faço vídeo ou de autismo, ou de dislexia, a visualização é hiper baixa. Parece que o professor tem medo de ouvir sobre aquele assunto, é impressionante. E daí acaba indo para aqueles que só falam disso maçantemente, né? Mas é também imprescindível que professores de salas regulares ouçam sobre esse assunto. Porque nós convivemos em uma sociedade. E, gente, a gente diz ali que o aluno, ele tem problemas, o professor também tem problemas. É porque tem um egocentrismo muito grande. Mas, às vezes, o problema do aluno é o professor, né? Até do aluno regular. Às vezes, o professor ele é tão preso, ele é mais rígido do que um autista. Porque a gente tem ali no autista a rigidez de pensamento, né? Ele tem uma dificuldade ali de sair da rotina. Mas imagina aquele professor, gente, que faz 20 anos que ele ensina do mesmo jeito. Ele está pior do que o autista, porque ele não conseguiu sair daquela rotina e nem autista ele não tem nenhuma questão neurobiológica, ele é acomodado, que é muito pior, né? Então, essa diversidade, o que vai ser difícil nela é o processo, porque a aprendizagem é processo. Se eu falar para vocês que a criança vai ser alfabetizada em 3 meses, vocês podem desligar o vídeo, porque eu estarei mentindo. Essa questão da alfabetização, por causa da maturação cerebral, da neurogênese, que são as criações dos novos neurônios,
esse processo de alfabetização vai levar, no mínimo, 2 anos para fazer a base da alfabetização. Por isso que a gente fala que tem que ter um estímulo precoce ali na educação infantil, para depois passar para o primeiro ano já com algum respaldo. Por isso que aquela criança que chega no primeiro ano sem a infantil bem feita, sem o professor do infantil ter usado caderno, ele usa assim, caderno, tem que usar. Depois eu vou falar disso numa live também específica. Quando ele chega ali no primeiro ano do infantil, sem ter feito atividades em folha, quando não foi levado em consideração, além do corpo, uma alfabetização mais centrada, nós temos nessa criança uma dificuldade maior de avanço, a não ser que ela tenha tido estímulo em casa, mas se ela não teve nem escola nem em casa, fica bem difícil. E é engraçado porque, nesse caso, eu vou até adiantar uma questão da referência aí. Se o teórico ou referência, ele é, por exemplo, da área de psicologia, ele vai te falar que é um absurdo você dar uma folha para uma criança até 6 anos, dependendo da psicologia que ele segue. Mas veja, ele é um profissional da psicologia, ele não está em sala de aula. Então, na minha visão, ele não tem o direito de falar algo que ele não experimentou. Eu acredito em teóricos parcialmente, então eu vou até o ponto que eles me oferecem credibilidade. Vou dar um exemplo muito preciso aí da alfabetização. Nós temos o Stanislas Dehaene, super famoso. Adoro o autor. Ele é um francês, participante aí até da questão da educação na União Europeia. Ele é referência mundial e ele fez aquele livro, né, escreveu vários, né? Ele tem lá uma questão de matemática muito importante, que ele fala no livro do cérebro, o cérebro e a matemática. E ele tem o livro Neurônios da Leitura, que é hiper famoso, várias pessoas aí, muitos seguidores leram. Eu li o livro, e o que acontece? Meu foco, eu li ele inteiro e depois eu reli. Na releitura, o que acontece? Eu sei que o Stanislas não é alfabetizador, ele é cientista. Então, o meu foco, quando ele fala de metodologia de alfabetização, eu não dou foco. Eu dou foco quando ele fala do assunto que ele mais sabe, que é o assunto da alfabetização no cérebro. Então, como que se procede isso? Qual que é o processo que acontece essa leitura? Isso, sim, eu dou foco, não desmerecendo a parte que ele fala do método. Mas é uma parte que eu tive experiência de sala de aula e eu discordo de muitas coisas. Então, é uma coisa que eu não passo para frente, essa parte do livro, quando eu uso ele de referência, né? Então, nesse processo aí, nós temos que levar em consideração uma coisinha chamada aprendizagem neurobiológica. A aprendizagem neurobiológica, gente, ela é como se fosse uma escadinha, uma pirâmide. E daí, em cada fase da vida da criança, são quase como os estágios de Piaget mais avançados, tá? Os estágios de Piaget podem ser considerados, mas a gente tem uma pirâmide de desenvolvimento biológico da criança. Dentro dessa pirâmide, que eu ensino ela no curso de elaboração de material didático, porque não dá para ser elaborador sem saber disso, porque eu não estou em sala de aula. Eu vou também falar sobre isso no Café Expolidório, mas de um jeito um pouco mais leve. Eu vou abordar mais levemente essa pirâmide, para que vocês tenham uma noção de como que acontece. Esse processo, ele tem um limite, né? Então, de repente, o professor usa aquela frase que já caiu por terra, né? Já foi comprovado que não é bem assim, que o aluno não está pronto, ele não tem prontidão para ser alfabetizado naquele momento. Que o pai vem, daí o professor fala, porque é um processo, ele ainda não tem a maturidade, ele não passou, belelê. Daí, resultado, a criança está com 12, 13 anos e ela não foi alfabetizada, porque não chegou a hora dela. Gente, a partir desse processo neurobiológico, nós podemos observar algumas fases que o corpo passa. Ele se desenvolve daquela forma. E com o estímulo, ali nessa pirâmide, aparecem quais são os estímulos melhores em cada faixa etária. Com os estímulos,
o professor consegue ter noção, pelo menos basicamente, do que o aluno está atrasado naquele momento, ou do que ele teria que começar a desenvolver naquela fase. E daí, quando o aluno tem, por exemplo, 8 anos e não foi alfabetizado, para mim, é preocupante. Porque ele passou de uma fase, ele não vai ser alfabetizado? Vai, só que vai se tornando cada vez mais difícil, tanto pelo entorno social, porque a classe está praticamente alfabetizada, ou pelo menos vários colegas estão, quanto pela questão mesmo do fracasso que essa criança já vivenciou. Então, vai se tornar, e da faixa etária ali, essa questão neurobiológica, vai se tornando mais difícil. Ela é um processo, ela não tem receita, não adianta você usar um método só, porque se você usar um método só, você não vai dar conta de tudo, porque os métodos não são feitos a partir dessa aprendizagem neurobiológica da criança. Então, cada um deles vai dar foco em um aspecto diferente, e os outros aspectos vão ser negligenciados, que é exatamente o que eu falo lá no meu livro da neurogênese da alfabetização, que é cabeceira aí do povo de alfabetização, porque ele vai falar quais são os 6 métodos mais utilizados na alfabetização, qual é a hipótese, porque eu preciso partir de uma hipótese para ver qual é o método que eu vou utilizar, qual é a hipótese de escrita que essa criança está, como funciona essa hipótese do ponto de vista cerebral, o que está acontecendo naquele momento no cérebro, e por que eu não uso o método X e uso o método Y. Vou chamar eles de letras aqui, para ficar mais fácil, tá? Por que o método X é melhor para o pré-silábico e o método Y é melhor para o silábico alfabético? Então, tudo isso é levado em consideração. E nessa questão de hipóteses, eu vou falar na próxima parte, que é do professor, para você poder entender um pouquinho melhor. Ler do engano, pensar que isso se atém ao construtivismo, porque, na verdade, ele é um parâmetro para o tradicional também. Porque o tradicional utiliza algumas metodologias aí de alfabetização, que se você utilizar esse parâmetro do construtivismo, você consegue aplicar o tradicional melhor. Então, eles se complementam. Desta forma, dito isso, né, você percebe que tem todo um processo também do professor, que é o nosso próximo assunto. Em relação ao livro, se você ficou interessado, ele só é vendido na minha loja virtual, no janainespolidorio.com.br. Detalhes de preço e coisas assim você pode ver diretamente no site, como eu falei no vídeo anterior. O professor precisa ser autônomo, então não custa clicar no link que está embaixo do vídeo para você dar uma olhadinha nos detalhes. Dúvidas? Lá no site tem um WhatsApp de contato da loja, que eu tenho mais de uma empresa, né? Então, a empresa da loja resolve coisas da loja. A empresa do curso resolve coisas do curso. São pessoas diferentes que atendem, né? E rede social não é para resolver isso, né, gente? Vamos combinar aí que rede social é para fazer a socialização da coisa, né? Por isso que tem esse nome. O professor, a gente tem aí 3 probleminhas dele. A formação, a postura e a cobrança. Vamos falar primeiro da formação. Sobre a formação, eu vou falar levemente, porque eu tenho um vídeo específico sobre isso, que eu acho que eu vou até deixar aqui no final como sugestão. Sempre aparece aquele vídeo de sugestão no final, vou deixar ele lá. Nós temos um problema gravíssimo no Brasil, que quando o professor se forma em pedagogia, tá? Em pedagogia ou afins, que a gente tem outros cursos aí que são parecidos, tipo letras, geografia, né? Essa pessoa não vira uma chave dentro dela. E daí o que acontece? A gente tem na sala de aula 2,6, acho que milhões de professores. A Cirlei que sabe isso, que ela é assessora. Essas questões de números não são comigo, mas é muito professor no Brasil, muito. Pelo menos 70% essa chave não virou. E são praticamente alunos de pedagogia, eles não conseguiram fazer essa transformação para ser professor, porque na faculdade não foi ensinado isso, tá? Você passa uma vida inteira sendo aluno e quando você chega na faculdade você continua sendo aluno. As práticas para você virar professor nem sempre acontecem. E quando você chega numa sala de aula, você vira um aluno ensinando outro aluno.
Pensa na situação. Como que um aluno vai entender um processo de um outro aluno? Qual que é o problema de ser aluno? Nessa formação aí que eu estou falando. O problema de ser aluno é que você começa a depender do coordenador, da colega do outro lado da sala, né? Você tem uma colega de porta, então toda hora, se você é aquele professor que vai toda hora perguntar para o colega o que você faz, você ainda não tem postura de professor, que entra naquela questão da postura que eu falei. Se você é aquele professor que precisa do coordenador, respira a ajuda do coordenador, você também não tem postura profissional de professor ainda. Precisa trabalhar isso. Por isso que eu digo que a faculdade não é suficiente para nenhum profissional, tá? Não cabe só ao professor. Depois da faculdade, tem vida, especialmente no Brasil, que é um local onde a faculdade ficou muito comercializada. Então, a gente não tem aí uma qualidade total, dependendo da faculdade que você fez. E até mesmo faculdades de nome, às vezes não trazem essa mudança de postura, porque o professor ali acaba sendo uma referência na educação no Brasil e fica distante dos alunos ali, que você vai atender, né? Então, essa formação que forma um aluno ensinando outro aluno, né? Não mostra para ele como que é o contrário da coisa, né? Essa inversão. Porque mesmo o professor que está lá, às vezes não sabe, não é culpa dele. Como eu falei, a educação no Brasil sempre foi ruim, sempre. Isso significa que essas pessoas que estão ali dando aula na faculdade foram formadas dentro dessa educação ruim, os pais delas foram formados assim, e isso se torna um ciclo vicioso. O resultado é que não conhece o outro lado. São poucos os professores que conseguem fazer essa virada de chave e adquirir uma postura profissional dentro da área, por isso que nós não somos valorizados. Não tem como você pagar mais para um profissional que depende do outro. Não tem como você pagar mais para um profissional que não é um profissional, é um aluno, ele está praticamente ali um estagiário vitalício. A gente tem pessoas aí com 25 anos de sala de aula que fazem sempre a mesma coisa. Isso é prova de que aquela pessoa é um aluno técnico. Ela aprendeu aquele método e vai morrer fazendo aquilo, gente. Olha que triste. Ele não tem nem a liberdade de opção de fazer outro método, porque na cabeça dele ele não aprendeu e não vai aprender. Né? É uma coisa bastante triste aí. E a gente tem também a questão da cobrança. Porque, assim, quando você entra na sala de aula, você é cobrado, por exemplo, para alfabetizar o aluno, ou para esse aluno fazer um texto, ou para ele entender a análise sintática, ou para ele fazer uma equação de segundo grau. Primeiro grau, né? Vamos ficar no primeiro, que tem aluno que não passa daí. Essa cobrança faz com que você se desespere. E daí o que você faz? Você esquece que a alfabetização é processo. E você quer fórmulas mágicas que vão prejudicar o seu aluno, mas vão dar a falsa impressão que o seu trabalho deu certo. Por quê? Com as fórmulas mágicas, é que nem com... Imagina assim, você tem na sua casa uma umidade numa parede, tá? Então, o que você faz? Ah, tem a umidade, o que eu vou fazer? Eu vou descascar essa parte da umidade e vou pintar. Gente, não vai resolver o problema, porque você fez isso superficialmente. Vai dar a impressão temporariamente que foi resolvido. É exatamente isso que acontece com quem usa a fórmula mágica. A gente tem aquele professor que fala, ah, eu uso todo ano o método silábico, meus alunos saem escrevendo e lendo. Daí chega lá no terceiro ano, porque no segundo ano isso não vai aparecer ainda, porque ainda dá conta, né? O método silábico dá conta ali até o segundo ano. No terceiro ano, quando esse aluno precisa passar da fase de leitor, sei lá, inicial para transitório, esse aluno não vai conseguir, porque ele foi colocado, do ponto de vista cerebral, em uma rotina de leitura silabada. E a leitura silabada não contribui com a fluência, com a automatização e nem com a fluência. Então, esse aluno vai ter dificuldades se o professor não perceber para o resto da vida. Olha que triste. E daí ele vai começar a não gostar de ler. E todo mundo fala, porque a leitura é importante. A leitura é importante, mas para o professor é importante esse processo da leitura, não a leitura em si. Porque a leitura é a sua linha de chegada. Mas o que você faz no caminho é o que mais te interessa nesse momento.
seja você professor de qualquer faixa etária, inclusive ensino médio, né? Eu tenho, assim, lavada de queixa de professor a partir de terceiro ano, de aluno que chega se labando na leitura. Lavada. Não era para acontecer, já era para ser ali no terceiro ano uma leitura automatizada. Mas isso, infelizmente, não é possível porque aquele professor que todo ano é colocado no primeiro ano porque ele só sabe fazer aquilo. A diretora sabe que ele só sabe fazer aquilo. E ele dá bem aquele método porque são 20 anos dando aquilo. E parcialmente dá resultado. Então, acaba preferindo ali porque se você coloca também alguém que não tem experiência, não sai nada. Tanto que até quando a pessoa fala, eu dou o método tal, eu falo, continua dando. Porque, assim, não sou eu que tenho que falar para ela que ela tem que mudar. É ela que tem que perceber. Né? É melhor ela dar o que ela sabe do que estragar ainda mais o aluno com uma coisa que ela não sabe fazer. É uma questão de formação e eu não posso falar para a pessoa se formar. Ela que tem que ter essa postura de perceber que profissionalmente ela não é suficiente, ela precisa de mais, né? Dito isso, a gente tem lá no site dos cursos, que eu também vou deixar o link aqui embaixo, o curso de hipóteses de escrita, que vai trazer aí atividades práticas, vai explicar minuciosamente cada hipótese de escrita, minuciosamente mesmo. E daí a gente vai fazer exercícios práticos com os vídeos de sondagem. Porque muitas pessoas, quando eu fiz o curso, montei, né? Quando eu digo fiz, eu elaborei. Eu busquei vários exemplos de sondagem na internet. De todos os tipos, mais de 100 exemplos que eu peguei, 4 deles foram dados como se deve. 4. Então, você vê a deficiência de formação de o que é uma sondagem de hipótese de escrita, né? E eu falei que eu ia falar disso. No livro lá do Neurogênese tem explicado. Lá na websérie eu vou deixar também os vídeos, porque ele é dissociado da visão tradicional, mas ele tem uma associação. Né? A hipótese de escrita veio com o construtivismo, mas ela é um parâmetro para o professor tradicional também de qual método tradicional utilizar. Porque nem todos os métodos tradicionais dão resultado a longo prazo, eles são também miojo, né? Soluções instantâneas. Então, o que acontece? Se o professor tradicional só usa aquele método, o mínimo que ele pode fazer é aprender um segundo método tradicional. E daí, sabendo dois e aplicando a hipótese de escrita, a sondagem de hipótese de escrita, ele tem um parâmetro se ele vai usar o método A ou se ele vai usar o método B naquele momento. Naquele momento que eu digo, gente, não é numa aula só, logicamente, porque é um processo. Então, naquele momento de aprendizagem, seria ali entre 2 ou 3 meses, aquela criança vai precisar daquela metodologia. Dividindo aí o ano letivo em bimestres ou trimestres, dá certinho assim. Mas você precisa saber analisar, tanto aplicar quanto analisar essa sondagem de escrita corretamente, porque ela tem uma validade científica. Se você aplica de modo errado, você acaba abrindo brecha para má interpretação, né? Então, eu não tenho como interpretar uma coisa que não foi dado de acordo com o estudo científico daquilo. Mais seriedade quanto a esse assunto é necessário para que você possa alfabetizar devidamente. Por isso que eu fiz tanto o livro, né, da neurogênese, quanto esse curso Hipóteses de Escrita. São insights diferentes, como eu falei, eu tenho mais de uma empresa, mas eu deixo o link aqui embaixo também para vocês, tá? E a gente tem as referências. As referências, eu já até falei um pouquinho delas, eu vou tentar ser mais breve, eu já estou falando demais, né? A gente tem uma distância entre a realidade, porque nem sempre a referência esteve em sala de aula, às vezes ele saiu da faculdade, já foi fazer uma pós, da pós já foi fazer mestrado, do mestrado já foi fazer doutorado, e se tornou uma referência. Porque ele é ótimo em analisar. E realmente a análise dele tem sentido, só que você precisa fazer essa ponte, entender como que ele chegou nisso. Porque para fazer análise, ele observou todo um panorama. E ao observar todo esse panorama, ele conseguiu chegar nisso, mas ele é tão avançado no estudo que ele não consegue fazer essa ponte.
mesmo porque ele não passou pela prática. Então, ele enxerga aquilo na prática, mas não adianta ele contar aquilo para um aluno que ensina um aluno. É preciso esse interlocutor, que no caso aqui eu estou fazendo esse papel, para poder pegar o que ele explicou, mostrar na prática e aos poucos ir modelando esse aluno que ensina aluno em um professor que ensina um aluno, né? A gente tem uma questão aí do ego, que é bastante forte, né? Então você fala, ele já empina o nariz, ou se não você fala, ele olha para você até responde, mas é com aquela cara, não acredito que você perguntou isso, que daí as pessoas ficam até naquela questão de fracasso, mesmo sendo profissionais, têm vergonha de perguntar, né? E a gente tem a questão aí da diferença do ideal e do real. Porque mesmo aquela visão que ele coloca tem algum sentido, só que não completamente. Então, aquilo que foi falado precisa ser visto do ponto de vista do professor, não do aluno que ensina aluno, do professor, né? Mas mesmo do professor precisa pensar nessa visão do aluno que ensina aluno. Nem sempre o que ele imagina que o aluno, que o professor vai entender lendo aquilo, é o que ele vai aplicar. E às vezes quando ele aplica não dá certo, porque a gente cai naquela questão de diversidade da sala de aula. Eu espero que vocês tenham gostado. O terceiro vídeo ele é um pouco mais prático, ele traz uma atividade prática para você entender como é difícil o processo de alfabetização. Muitos de nós esquecemos como que foi esse processo. Eu lembro bastante do meu, não é todo mundo que acontece isso. Eu fui alfabetizada em método montessoriano, então eu não passei pela silabação, eu nem saberia aplicar o método inteiro, confesso. Eu estudei ele, mas eu acho que eu nem saberia porque eu vejo ele recortado. Então, em recortes eu aplico, mas de uma maneira assim transformada já. Mas ele ipsis literis ali, acho que nem um método, viu, gente? De cabo a rabo eu aplicaria numa criança. A não ser em questões aí específicas, que nem, né, crianças precisam de uma rotina. Essa você tem que aplicar ali e ir complementando com os outros, né? Se aplicar um, elege e vai complementando, mas é um caso específico. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar lá na playlist no canal do YouTube. Eu ainda não fiz a playlist, então eu não consigo mostrar para vocês, mas no próximo vídeo eu já mostro também durante o vídeo como que você acha a playlist da websérie para ficar mais fácil de compreender. Até o próximo vídeo, bons estudos para você e bom retorno.